Lucas capítulo 10, versículo 42. Vou ler na King James atualizada, diz assim: Todavia uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Amém? Podeis sentar, nós já oramos. Quero agradecer também a presença do irmão Joel, veio lá de Tangará com a sua esposa, irmã Edna. Sejam bem-vindos a esta festividade, bem como todos os demais irmãos, né? A irmã Adinalva também veio com a gente ali, a convite da irmã Angelita. Que Deus abençoe grandiosamente. Nós vamos então meditar hoje, para o encerramento da festa, sobre os resultados da melhor escolha. Quais são as bênçãos que Deus concede para aqueles que fazem a melhor escolha? Nós não estamos falando aqui escolha de salvação, porque o homem sem Cristo, ele é escravo do pecado, ele só escolhe o pecado. Nós estamos falando aqui de servos de Cristo, de discípulos do Senhor. Os discípulos do Senhor, eles escolhem ficar assentados aos pés do Senhor, ou eles escolhem ficar bagunçando, né? Ficar conversando, batendo papo para lá. Marta ainda estava fazendo alguma coisa útil. Pior o crente que se distrai fazendo coisa inútil, né? Batendo papo, conversando, brincando, andando para os corredores da igreja em dia de festa, né? Jovens, crianças, também irmãos adultos, né? Marta ainda fazia alguma coisa de útil, mas muitos fazem de inútil. Além de perder Jesus, ainda perde de fazer alguma coisa para Jesus. Nem recebe nem faz por ele. Então, nós precisamos voltar a nossa atenção e nossa concentração para aquilo que é melhor, né? Jesus Cristo falou aqui de muitas coisas, né? Jesus falou de uma coisa, do necessário e do melhor, e Maria escolheu o melhor. Dentre muitas coisas, de uma coisa do necessário e do melhor, ele escolheu o melhor. E nós aqui também estamos para isto, como nós já ouvimos ontem e hoje pela manhã. Então, vejamos hoje os resultados disto, né? As recompensas para aqueles que escolheram se envolver aos pés do Senhor Jesus Cristo. A compreensão de que não há nada mais importante neste mundo do que estar aos pés de Cristo é algo raríssimo no meio cristão. Eu não estou falando do mundo, porque o mundo não sabe o que é estar com Cristo, né? Para o mundo, estar com Cristo é uma ilusão, porque para eles Cristo morreu e não existe mais. Alguns acreditam que ele ressuscitou etereamente, ficou um ser esfumaçado por aí e que só está presente nos corações das pessoas que são religiosas. O mundo pensa isso, mas somente os crentes sabem que Jesus de fato ressuscitou e está vivo, e ele está vivo para sempre. Ele não ressuscitou só em espírito, aliás, nem tinha como ressuscitar em espírito, porque o espírito não morre, né? Ele ressuscitou em carne, ele ressuscitou em corpo de glória. O próprio corpo dele não está na sepultura. Perguntaram para mim, prova que Jesus ressuscitou. Eu falei, o túmulo está vazio, agora prova que não. Aí virou o jogo, acabou. Porque toda tentativa de dizer que o túmulo está vazio por causa de A, B, X, Y, tudo já foi tentado e foi comprovadamente furado. Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio e o corpo dele glorificado está no céu, aguardando a hora de voltar para nos levar para lá. Então você não pode perder a oportunidade de estar com Jesus, de saber que estar com Ele é melhor do que qualquer coisa, é melhor do que estar em qualquer lugar, né? A gente recita o Salmo 84:10, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outra parte, mas a gente fica 1000 em outra parte, né? Então, agora, entre os cristãos era necessário esperar este reconhecimento sobre esta importância, mas mesmo em nosso meio, muitos cristãos deixam essa melhor parte para depois e ainda reduzem o seu tempo para estar na presença de Jesus. 10 minutos, meia hora, 1 hora é muita coisa. Um culto incomoda muitas pessoas. Um culto de 1h30 incomoda muitas pessoas. Mas uma partida de futebol, um filme que blasfema do Senhor, desenhos, internet, isso não incomoda ninguém. Agora, estar em um culto de 1h30, 2 horas, há um incômodo muito grande. Será que isso é estar realmente aos pés de Jesus? É gostar de estar ali?
O que vale mais nessa vida, irmãos? O que vale mais nessa vida? Não vale mais nada, nada. Você que já tem muitos anos de crente pode perceber essa experiência. O tempo que você ficou fazendo outras coisas e agora que você descobriu que valorizar o tempo com Cristo é melhor, você descobriu a melhor parte. Você sabe disso. Outros ainda estão patinando, né? Achando que outras coisas são melhores. Mas você que já descobriu que estar com Cristo é melhor, você sabe que realmente as outras coisas não têm valor. Não tem. E é para isso que o crente existe aqui. Se os cristãos realmente soubessem o que os aguarda, quais são as maravilhosas recompensas para aqueles que se inclinaram diante de Cristo e da sua palavra, para aqueles que preferiram ficar a seus pés, certamente nenhuma das distrações deste mundo, mesmo que legítimas, olha o que eu estou dizendo, legítimas, porque Marta teve uma distração legítima, mas nós muitas vezes nos distraímos ilegitimamente com coisas inúteis. Nenhuma delas seria capaz de nos afastar da gloriosa presença de Cristo. Quando você está cheio de Cristo, você está no seu trabalho e você fica com vontade de orar. Você está ali trabalhando e espera um momento de folga para ir no banheiro, para chorar diante de Deus, para glorificá-lo, lavar o rosto e voltar a trabalhar novamente. Mas quando você está cheio de distrações, o seu serviço começa a te trazer a síndrome de burnout. Você fica apavorado em ter que ir trabalhar. Eu não aguento mais levantar e ir para aquele endereço. Você troca até de rua para ir, para ver se melhora um pouco a sua cabeça. Por quê? Porque não é para Cristo que você está trabalhando. Mas quando você trabalha para Cristo e você entende que Ele é que concede todas as bênçãos para você, tudo isso acaba. Estava dizendo para um irmão: meu irmão, você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para Cristo. A Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Você não vai para o seu trabalho pegar fabricar seu pão. Você não vai lá ganhar seu pão. Você vai dormir, descansar. Doce é o sono do trabalhador. Você vai dormir, descansar. Enquanto você dorme, descansa, Deus prepara o seu pão no seu trabalho. Você só levanta e vai lá buscar. Você fica preso lá porque o chefe acha que tem 10 horas de serviço, você tem que ficar aqui. Aí você fica: eu estou buscando meu pão. Quanto mais hora, melhor, mais pão vem. Mas Deus já preparou para mim. Eu só estou levantando para ir buscar. Eu não estou preparando meu pão. Deus prepara enquanto eu durmo. É isso que a Bíblia diz. Porque senão você vai lá, trabalha e o pão não vem. Se o Senhor não preparar o pão, quem que vai preparar? Se o Senhor não edificar a casa, quem vai edificar? Se o Senhor não guardar a cidade, quem vai guardar? Então nessa noite nós vamos ver 3 dessas maravilhosas recompensas para aqueles que entenderam que estar aos pés de Cristo é melhor do que o envolvimento com o que quer que seja neste mundo. Então a primeira recompensa é que esta melhor parte não lhe será tirada. Versículo 42. Esta é a recompensa. Isso que você escolheu, de estar agarrado em Cristo, de estar aos pés dele, isso não vai ser tirado de você. Quando Maria viu que quem estava em sua casa era ninguém menos que o Messias, ela não perdeu mais o seu tempo. Não. Israel inteiro esperava o Messias, mas poucos estavam realmente atentos quando ele veio. Mais adiante, em Lucas mesmo, 19:44, Jesus Cristo lamentaria a oportunidade perdida do povo de Jerusalém. Olha só o que ele diz lá, em Lucas 19:44. Ele diz assim: também lançarão por terra tu e teus filhos que estão dentro de ti, Jerusalém. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Jerusalém não reconheceu a maravilhosa oportunidade que teve com a manifestação, com a visitação de Deus. Deus esteve em Jerusalém e Jerusalém fechou as portas para ele. Mas Maria não. Maria abriu as portas. Essas pessoas que rejeitaram a Cristo, Deus os rejeitou. Mas agora até mesmo uma mulher samaritana o recebeu em sua pequena aldeia. Lá em João 4 nós lemos isso. Enquanto que os próprios judeus rejeitaram o seu
irmão e o seu Messias. Mas não Maria. Ela reconheceu esta oportunidade e aproveitou. E isto não seria retirado dela. Isso não seria retirado. Ela conheceu. Quando você conhece a Jesus, ninguém mais te faz desconhecê-lo. Ninguém mais. Já teve pessoas que, muitos anos de crente, depois adquiriram mal de Alzheimer, e mesmo assim, eles iam para a igreja, iam na hora errada. 5 horas da manhã estava lá, pastor não abre mais a igreja na hora certa, reclamando, mas não se lembrava de ninguém, nem dos seus filhos, nem de ninguém, da sua família, nem dos seus amigos, mas não se esqueciam de Jesus. Eles sabiam que eles eram salvos e por quem eles foram salvos. Eles sabiam o endereço da igreja, embora se perdessem de sua casa. Por quê? Quando você conhece Cristo, ninguém tira isso mais de você. Nem o Alzheimer. Então, Marta também sabia que Jesus era o Messias. Na ressurreição do seu irmão, ela disse para Jesus em João 11, 27, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Olha, o Cristo é Messias no hebraico. No grego é Cristo, no hebraico é Messias, em português é ungido, ungido de Deus. O Filho de Deus que devia vir ao mundo. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem fez essa confissão? Pedro. Marta não estava lá quando Pedro fez essa confissão. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando Pedro confessou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, eles estavam sozinhos, só Jesus e os 12, não tinha mais ninguém. Quem os homens dizem que eu sou? Era só os 12 que estavam ali. Mas sabe por que Pedro fez essa declaração? Porque não foi carne e sangue que revelou para ele, foi o Pai. E o mesmo Pai havia revelado isso para aquela família: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e eu creio nisto, este que devia vir ao mundo. Mas ela não teve a mesma apreensão da sua irmã. Olha o fato que ocorreu. O Messias, o Deus em carne, estava na casa dela. Ela não sabia o que fazer para aproveitar isso. Ela pensou que o serviço fosse a melhor forma. Ela pensou: meu Deus, o Messias está na minha casa. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele. E nós falamos mal dessa mulher, falamos mal dela. Como que você receberia o Messias em sua casa? Principalmente se você fosse a dona da casa. Porque não era Maria a dona da casa. Eu fiquei preocupado por causa disso. Porque ter Jesus em nossa casa, em nossa vida, é algo tão espetacular que humanamente você não sabe o que faz por ele. Você precisa de uma revelação de Deus para saber o que fazer para agradá-lo. Sem a revelação você vai fazer o que todos os homens bons ou supostamente bons fazem quando recebem visitas importantes em sua casa. Sem a revelação você será o melhor humano. Mas com a revelação você será o melhor cristão. Então, ela falou: o Messias está na minha casa, eu tenho que servi-lo. Só que ela não sabia que ele veio para servir e não para ser servido. Marcos 10, 45, ele falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Talvez ele estava falando isso para Maria, né? Maria, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir, e servir com a minha vida. E Maria creu. Ninguém vai tirar isso dela. Ninguém vai tirar isso de você. Ela não compreendeu e veio tentar tirar isso da sua irmã, mas Jesus não deixou. Não. Tem coisa melhor aqui.
E você precisa saber disso. Observe que a concorrência das coisas que distraem para com as coisas de Deus é uma concorrência forte. E o próprio cristão tem que estar atento para não ser levado pela correnteza da distração. Se você descobriu que a melhor parte é esta, de estar com Cristo a seus pés, então mantenha isso com toda a sua concentração, visto que o mundo usa de fortes imagens e atrativas imagens para dispersar a atenção das palavras de Cristo. Jesus impediu que Marta retirasse Maria da posição nobre em que ela se encontrava. Ou seja, muitos que estão terrivelmente ocupados com as distrações deste mundo tentarão levar você para isso também. Porém, você precisa estar atento, pois você mesmo pode se distrair. Você mesmo pode sair desta posição. Não é sempre que você estará aos pés de Cristo como Maria esteve. Não foi sempre que Maria esteve aos pés de Cristo como naquele dia. Outras distrações também tiraram ela disto. Outros dias vieram. O mestre não estava mais em sua casa. Corremos o risco de nós mesmos sairmos desta posição. Isso não lhe será tirado, mas nós muitas vezes podemos perder. Nós muitas vezes podemos abrir mão disto. Quantos irmãos e irmãs que muitas vezes reclamam e dizem: como eu era espiritual no início da minha fé, eu chorava, eu orava, eu falava em línguas, eu ia para os montes, eu orava pelas madrugadas, e hoje eu não faço essas coisas, porque você se levantou dos pés de Jesus e foi atrás das distrações deste mundo. Foi você. Não deixe essa melhor parte escapar, nem por outros e nem por você mesmo. Segunda recompensa que tem aqueles que se prostram aos pés de Cristo: sua comunhão ficará mais profunda. Lá em João, no capítulo 12, depois que Jesus ressuscitou Lázaro, 6 dias antes dele morrer, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e foi ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia. Olha Marta servindo novamente. Mas aqui ela já estava diferente, porque ela viu que o Messias tem poder para dar a vida. É diferente. É diferente de um hóspede. Esse aqui é o Deus em carne. Agora ela viu que ele era Deus. Ela precisou ver para crer. Maria não, Maria creu quando ouviu de Jesus. Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Diz essa versão, mas ele não era convidado porque ele era da casa. Maria pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários? Ele sabia o preço do perfume. E dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres. Nem a teologia da missão integral também não se importa. Mas porque era ladrão, assim como os da teologia da prosperidade. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente retirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixa ela em paz. Para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. A tradição judaica diz: não, era para o casamento. A moça juntava todas as suas economias para ir colocando este perfume e enchendo o seu cântaro, enchendo a sua vasilha, para que no dia do seu casamento ela se perfumasse, e perfumasse todas as roupas de cama e o ambiente onde ela ia passar a lua de mel com seu marido. Mas Jesus disse: não, ela fez isso para a minha sepultura. E os pobres vocês sempre vão ter por aí, mas a mim nem sempre vocês terão. Observe que o jantar para o qual convidaram Jesus, onde Maria ungiu, foi depois da ressurreição de Lázaro. Só João dá essa informação, embora outros evangelistas como Marcos e Mateus contam a mesma história, mas não falam da ressurreição de Lázaro. Naquela mesma casa, Marta continua servindo, mas agora sem nenhuma censura a Jesus ou vice-versa. Lázaro estava próximo de Jesus à mesa, tem uma intimidade um pouco maior do que a de Marta,
Mas a proximidade de Lázaro, mesmo sendo amado por Jesus, conforme 11:3, não era tão profunda quanto a comunhão de sua irmã com o Senhor. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Isso é uma intensa comunhão, é um profundo amor. Que atenção preciosa dada ao Mestre e Senhor. Há apenas 6 dias da morte de Cristo, Maria fez por ele o que ninguém fez, porque ela acreditou nas palavras que lhes foram ditas quando Jesus esteve em sua casa, em Lucas 10:38. Jesus falou para ela com toda certeza: eu vou morrer, eu vou ser espancado, eu vou ser torturado, eu vou ser morto pelos principais sacerdotes, mas vou ressuscitar ao 3º dia. Ela creu nestas palavras. Jesus disse que ela fez isso para o dia de sua morte. Como que ela sabia que Jesus ia morrer? Jesus falou para ela, irmãos. Ela era a única ali que realmente creu na palavra de Jesus. O nosso Senhor falou sobre sua morte algumas vezes com seus discípulos. Em Mateus 16:21 ele falou. Em Mateus 17:22-23 Jesus falou. Em Mateus 20:18-19 Jesus falou. Lucas 9:22, 13:32, 18:33, 24, depois da ressurreição, ele explicou aos 2 discípulos do caminho de Emaús. Mas eles, apesar de se entristecerem, não conseguiam acreditar ou entender. Mas Maria entendeu e ela acreditou. Tanto que o seu gesto de amor demonstrado por Jesus foi antes de sua morte e não durante sua morte como as outras. As outras prepararam a mesma coisa que Maria: bálsamo, nardo, mirra, e faz aquele pacotão de especiarias para ir lá, colocar no corpo de Jesus. Chega lá, Jesus não está mais. Maria foi a única que fez e deu certo, porque ela fez antes. Você crê na palavra de Jesus? Então faça o que ele está dizendo logo, porque a oportunidade vai passar. Depois você vai na sepultura, não vai ter ninguém lá mais não. Os evangelistas narram pelo menos 4 mulheres que foram honrar o corpo do Senhor: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, Marcos 16:1, e Joana, Lucas 24:10. Mas perceba que Maria de Betânia, irmã de Lázaro, não foi. Ela não foi. E a hora que ela morava perto ali, Betânia era perto de Jerusalém, mas ela não foi. Ela falou: eu já honrei o meu Salvador, eu já acreditei em suas palavras. O que mais caro eu tinha em minha casa, eu já derramei aos pés dele. Para que eu vou na sepultura? Ele falou que vai ressuscitar, chega lá, não tem ninguém. Dito e feito, não tinha ninguém, porque ninguém acreditou que Jesus ia ressuscitar. Primeiro, nem acreditaram que ele ia morrer, e nem acreditaram que ele ia ressuscitar. Maria de Betânia foi a única que creu na morte e na ressurreição do Salvador. Irmãos, o que mais deve gerar comunhão com o Senhor é crer em sua palavra. Quanto mais você crê na palavra de Jesus, mais bálsamo você derrama nos pés dele. Quanto mais você crê em Jesus Cristo, na palavra dele, mais você agarra ele. Quanto mais você crê no que Jesus disse e naquilo que ainda vai se cumprir, nas palavras do Espírito Santo que habitou em Cristo e inspirou os apóstolos a escreverem a palavra de Deus, as suas cartas, quanto mais você crê nisto, tanto mais sua comunhão aumenta. Perceba que de uma mulher aos pés, agora é uma mulher oferecendo aos pés. Ela começou de mãos vazias, mas agora que ela conhece o Senhor, ela não está mais de mãos vazias. Você vem para Cristo, para o Evangelho, de mãos vazias, porque você não tem nada a oferecer para Ele. Mas depois que você está dentro do Evangelho, você tem que oferecer tudo. Tudo. Eu chamaria os cristãos de hoje de cristãos mínimos. Cristãos mínimos. Eles dão de tudo para trabalho, família, escola, faculdade, formação, lazer, viagens, mas dão o mínimo para Cristo. Deixa eu ver, Senhor, se sobrou um perfuminho aqui. Tem um restinho da amostra grátis ali. 30 mil reais o perfume de Maria. 30 mil reais o perfume de Maria. E a gente oferece para Jesus resto de amostra grátis.
Jesus disse assim: aquele que tem meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Não adianta você falar que ama Jesus e você não guarda os seus mandamentos. Em João 14, 23, ele disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Somente quem crê verdadeiramente nas palavras do Senhor pode honrá-lo como ele merece. Não é o quanto você ora, nem quanto você lê Bíblia. Eu fico vendo crente, eu oro, eu faço isso, eu vou não sei aonde, eu participo de tudo. Eu vivo das 24 horas, eu sou igual Tiago, eu oro 16 horas, meu apelido é joelho de camelo. De tanto que eu oro. Minhas calças é tudo rasgado, mas não é porque eu sou jovem, não. É porque eu oro mesmo. Não adianta. Você crê nela? Você crê na palavra dele? Você honra Cristo? Tem gente que está procurando Jesus ainda nos cantos deste mundo, e ainda de joelho, com oração, com Bíblia na mão, ainda está procurando Jesus. Meu filho, Jesus já te encontrou, Ele está em sua casa, Ele está com você, Ele está dentro do seu coração. Pode e deve se ajoelhar, rasteje diante dele, sim, ofereça, pega esta Bíblia, abrace-a, leia, aprofunde-se nela, sim, isso deve, mas isso já deve ser porque Ele já te encontrou, isso já deve ser porque você já teve um encontro com Ele que mudou a sua vida. Você não está fazendo isto para que a sua vida seja mudada e nem para tentar impactar o Mestre, mas porque você já foi impactado por Ele, você já foi transformado por Ele, e então você faz isso por amor. Você faz isso porque crê nas palavras dele. Jesus não é cheio de protocolo como as autoridades humanas, né? Que querem ser recebidas com as suas devidas honrarias. Mas para ele, se você ouve a palavra dele e obedece, essa é a forma correta de recebê-lo. Então a segunda bênção de quem se prostra aos pés de Cristo é essa: aumentar sua comunhão. A primeira é que esta parte não lhe será tirada, a segunda é que sua comunhão aumenta. E terceiro e último, para nós encerrarmos, porque eu sei que dia de festa vocês ficam bem cansados e com sono, e eu não quero fazer vocês dormir. Igual um irmão que falou: pastor, sua pregação é milagrosa. É mesmo, irmão? Você foi curado? Sim, fui curado da insônia. Você pregou e eu dormi. Glória a Deus. Primeiro lugar, isso não lhe será tirado. Segundo lugar, sua comunhão aumentará. E terceiro e último lugar, o seu nome ficará para a memória. Lá em Marcos, capítulo 14, no versículo 9, veja bem, conta a mesma história que eu li de João 12 aqui, mas no versículo 9, olha o que Jesus falou sobre o gesto de Maria. Ele disse: com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, por todo mundo será também proclamada a obra que esta mulher realizou, e isto para que ela seja sempre lembrada. Olha ela sendo lembrada aqui hoje. Maria de Betânia, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Esta mulher é lembrada pela sua atitude, pelo seu gesto, não de as pessoas é um gesto de amor, de carinho, não, isso é de fé, é diferente, isso é um gesto de fé. Eu estou fazendo isso porque eu acredito que ele vai morrer, mas eu acredito que ele vai ressuscitar, e depois de ressuscitar com um corpo de glória, ele não precisa de perfume. Quem vai precisar de perfume, corpo de glória? O que fede é esse corpo nosso aqui, corpo de glória não fede. Então ela deu o perfume antes, porque ela creu na palavra do Senhor. Agora Jesus disse que isso que ela fez ficará para a memória. As pessoas que têm comunhão com Deus e o temem, Deus não se esquece delas. Não, volte lá, Velho Testamento, Malaquias, último livro. Olha o que Deus falou pelo profeta no capítulo 3, versículo 16. Quem tem comunhão com Deus e teme o Senhor, disse o Senhor, por meio de Malaquias. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam a Yahvé
conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num livro, num sefer, num livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam Yahvé e honravam o seu nome. Aleluia! Deus tem um memorial diante dele com os nomes de todos os que honram a ele, e esses nomes jamais serão esquecidos diante do Senhor. Há um memorial para aqueles que temem a ele e o amam reverentemente. Oh, que doce consolo, irmãos, saber que o seu nome está diante de Deus, porque você o ama e o teme, saber que o Senhor jamais se esquecerá de você. Toda hora Deus olhará no céu e verá um memorial com o nome daqueles que temem a ele. Além de Deus não se esquecer de você, Ele também não vai esquecer do que você fez. Como Ele não esqueceu do que Maria fez, Ele não vai esquecer do que você fez. Hebreus capítulo 6, versículo 10. O autor dos Hebreus, ele diz que Deus jamais vai se esquecer. Veja o que ele diz aqui: porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda o servis. Você serve aos santos de Deus? Deus não vai se esquecer nem de você e nem da sua obra. Não vai, não vai. Essas obras servirão de galardão na eternidade. Ele vai dizer assim: vem aqui, servo bom, fiel. Irmãos, nós que aqui na terra ouvimos todas as pregações dizendo que nós somos maus, que nós nascemos em pecado, que nós somos nojentos diante de Deus, agora diante dele vamos ouvir: servo bom, serva boa, fiel, vem aqui. Senhor, mas só há um bom, que é Deus. E ele vai dizer: você é bom agora, porque você esteve em mim e estará em mim por toda a eternidade. Você foi fiel no pouco, e eu vou te colocar aqui sobre o muito. Venha, venha, pode vir. Servo bom, servo bom. Mas tem uma coisa que Deus vai esquecer. Hebreus 8, verso 12, ele diz: pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Nunca mais Deus vai esquecer de você, mas nunca mais Ele vai se lembrar dos seus pecados. Nunca mais, nunca mais. Todos eles foram pagos. Todos eles foram pagos por aquele que nunca pecou. Esta é a maior garantia para aqueles que viveram aqui aos pés de Jesus. Tem muitos pés concorrendo com o de Jesus, não? Não tem? Tem muitas estátuas de ouro concorrendo com os pés de Cristo. Tem até pobres concorrendo com Cristo, pessoas achando que por sua pobreza são mais importantes do que Jesus para você. Mas não é. Não é. Então relembre o que vimos hoje. Os resultados de ficar aos pés de Cristo são maravilhosos para a sua vida. O Senhor não permitirá que ninguém retire a sua melhor parte. Sua comunhão com Cristo aumentará significativamente. E por fim, o seu nome estará no memorial eterno de Deus, tanto no livro da vida dele, como em sua memória eterna, para recompensar a você que o amou com todo o seu ser aqui na terra.
Agora imagine, irmãos, você chegar diante do céu naquele dia. Venha, servo. É bom, você é bom. Está em mim. Fiel você não foi muito não. Mas vem aqui, entra no reino do teu Senhor e olha ali quanta coisa você poderia ter ganho. E você vai olhar e dizer: Senhor, se eu soubesse disso, eu teria abandonado tudo, até mesmo meu trabalho, Senhor, eu abandonaria tudo, para te servir com mais excelência. Se Jesus te mostrasse um pedacinho do céu, eu duvido que você seria essa mesma pessoa. Não seria. Eu sei, irmão, que já deu a hora, já estou terminando. 3 aplicações para você. Primeiro, quando você começa a dar o seu tempo para as coisas de Deus, muitos vão te chamar de místico, de fanático, essas coisas. Não se importe. Jesus mesmo não permitiu que Marta tirasse Maria de sua presença. Segunda aplicação, cuidado para que você mesmo não venha se afastar daquela posição e procurar não só as distrações de Marta, que são legítimas, mas também se afastar para distâncias piores. Terceiro, dê o seu vigor e fé para aquilo que realmente importa. Muitos cristãos chegaram à velhice e se entristeceram por não terem sido mais fiéis, mais dedicados e mais crentes. Tarde demais. Descobriram tarde para o que eles foram criados e regenerados. Descobriram tarde. E a minha pergunta para você, para encerrarmos hoje é: o Messias passou em sua casa? Qual foi sua reação? Você deixou de dar atenção às suas palavras? Talvez você tenha pensado que fazer algo por ele fosse melhor do que estar com ele, ou de receber algo dele. Você ficou preocupado a ponto de deixá-lo escapar? Hoje ainda você sente que está distante dele, como se ele tivesse ido embora e você sem realmente tê-lo aproveitado? Eu lhe digo que não. Ele ainda está aqui hoje. Ele ainda está em sua casa. Aproveite mais. Prostre-se a seus pés. Ouça a sua palavra. Seja íntimo dele na comunhão. Dê a ele aquilo que realmente comprova que você creu em sua palavra, como Maria, que ele deu o mais precioso nardo que havia guardado para o seu casamento. O que é que você guardou tanto em sua vida? O que é que você perdeu? A própria comunhão, perdeu a sua própria família, sua própria saúde para obter, e que você tem, e não abre mão disto. Para ela, Jesus foi mais importante que o melhor dia de sua vida, seu matrimônio. As moças sempre pensaram isso, ainda mais naquela época: meu melhor dia é o dia que eu for me casar, e já estou preparando o meu nardo puro. E então chega um homem, que é o homem perfeito, o Messias, o Filho de Deus, o Deus homem, o homem Deus. E ela diz: como pode este homem mais importante do que meu noivo que eu nem conheci? Eu nem sei com quem vou me casar, mas este homem já merece meu perfume. Ele era o bem supremo. Seu trabalho quer lhe distrair, sua família quer lhe distrair. O presbítero Wes falou disso ontem aqui. Tem gente que acha que a família dele é justificada diante da rejeição de Deus. Engano seu, meu amigo. Aquele que amar seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, Jesus falou. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus disse isto. Nem mesmo sua família justifica o seu abandono e o seu afastamento dos pés do Senhor. Até o que você faz na igreja, como pregou o pastor Fernando hoje de manhã, quer lhe distrair. Mas Jesus diz: Marta, Marta, não se distraia, não se divida. Antes, escolha a melhor parte como sua irmã. Esta jamais será tirada. Tua comunhão aumentará e o teu nome estará no memorial de Deus para sempre. Aplauda o Senhor Jesus. E que o Senhor nos abençoe ricamente com a sua palavra. Glorificado seja o nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus.